A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Fabrício. Vamos dar início a mais um estudo nesta manhã. Que o Senhor venha estar fazendo com que a Tua palavra ela venha a cada dia gerar no nosso coração e trazer a paz que excede todo o entendimento. Que nós venhamos nesse momento estar nos envolvendo com o Senhor, com a presença do Senhor, com a glória do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus ele venha te visitar e venha te dar graça para que a cada dia o ensino da palavra dele venha a ser prazerosa ao teu coração. Hoje nós vamos partir para a lição 11, que nos diz assim: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Então tome a sua Bíblia, vamos iniciar mais esse estudo, agradecendo ao Senhor Jesus, pois até aqui ele tem sido fiel conosco. Que nós venhamos retribuir nesse dia de hoje para o Senhor a nossa parte com ele. E uma das partes que nós podemos estar retribuindo é conhecendo da palavra do Senhor, porque assim nós alegramos o coração do nosso Deus. E assim também nós aprendemos como estar agradando o coração de Deus, para que nós possamos a cada dia ser bem-aventurados na presença do Senhor. Então, neste momento, eu lhe convido a estar pegando a sua Bíblia, pausando o seu vídeo, para que nós possamos dar prosseguimento, que não seja somente um vídeo qualquer, mas que você venha verdadeiramente estar se empenhando em querer aprender da palavra do Senhor e que o Espírito Santo de Deus ele venha a estar a cada dia transformando o teu coração e a tua vida, para que o nome dele venha a ser glorificado através da tua vida e do teu lar e da tua casa, em nome de Jesus. O texto áureo que está nesta lição hoje está em Hebreus, capítulo 6, versículo 5, na parte A, que nos diz assim: E provaram a boa palavra de Deus. Lá no Salmo 119 também, acrescento no versículo 103, que diz assim: Quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Essa é a palavra do Senhor. Verdade prática. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada. É poderosa e penetrante. Isso nós sabemos e isso também nós aprendemos, que a palavra de Deus, ela não somente ela é afiada, mas a palavra de Deus ela também ela é doce. Ela é apta para nos ensinar, para nos redarguir, para nos exortar e nos ensinar no caminho da justiça, para que nós possamos ganhar sabedoria para ganhar a nossa salvação, para alcançarmos a nossa salvação, para naquele grande dia não sermos envergonhados, mas que nós venhamos ser exaltados diante do Senhor Deus, que há de chamar bom servo e fiel. No pouco te colocarei, no pouco me honrou e no muito te colocarei. Então é assim que nós vamos a cada dia, dando um passo de cada vez e aprendendo que através desse poder, através dessa bondade, nós vamos alcançar um bem maior, que é a nossa salvação. E sabendo também que através da nossa dedicação, da nossa fidelidade com o Senhor, nós colhemos das mãos do Senhor honra para as nossas vidas. O objetivo geral desta lição nos diz assim: mostrar a eficácia da palavra de Deus, poderosa, causa o resultado pretendido. Ponto central: a palavra de Deus é eficaz, ou seja, a palavra de Deus ela tem eficácia. Qual que é o significado de eficaz? Ela causa o que tem que ser o resultado daquilo que ela está proposta para fazer. Então hoje nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus que nos conduz para o caminho da salvação. Porque o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, é o Jesus, a palavra encarnada, que se fez carne em nosso meio para que nós viéssemos ter o conhecimento do caminho, da verdade que nos liberta e que nos conduz para a vida eterna. Gloriosa palavra é. Então, hoje nós vamos estar indo para a lição
leitura bíblica em classe, que está em Esdras, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12, onde nós vamos estar fazendo a leitura. São estes os cabeças de famílias com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos, dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens, dos filhos de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens, dos filhos de Secanias, do filho de Jaziel, e com ele 300 homens, dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonas, e com ele 50 homens, dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens, dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens, dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens, dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens, dos filhos de Bebai, Zacarias, do filho de Bebai, e com ele 28 homens, dos filhos de Azigabe, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens, dos filhos de Adonição, últimos a chegar. Seus menores eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 70 homens, dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Amém. Esta leitura é para que nós possamos entender que naquela época, quando Deus ali, com a construção do templo em Jerusalém, ali Deus enviava em tempos diferentes homens conforme o seu coração e a tua vontade, para que viesse dar continuidade à obra que Deus iniciara através de Zorobabel. Então, neste momento, era o tempo de Esdras, que era sacerdote, que era escriba, conhecedor da Torá, da lei do Senhor, e aqui ali, diante de Deus e diante do rei Artaxerxes, ele achou grande ali favor diante daquele homem, que era o rei da época, por causa da sabedoria e do conhecimento que ele obtinha da palavra de Deus. Então ali, Deus ele move o coração daquele rei Artaxerxes e permite com que Esdras viesse fazer pedidos ao rei, para que viesse estar levando uma comitiva de homens para estar indo para Jerusalém para uma missão que era pregar a palavra do Senhor em uma festa que ali seria intitulada como a Festa do Tabernáculo, que aconteceria supostamente de 7 em 7 anos, que era um tempo que Deus ali separou para que o seu povo viesse ter conhecimento em uma festividade de toda a explanação da palavra de Deus, da lei dos profetas, onde todos se uniriam em uma só voz e um só ouvido para estar ali explanando a palavra do Senhor. Então nós aprendemos que desde o início o Senhor Deus, ele dá grande ênfase e grande motivação para o seu povo de estar fazendo a explanação da palavra de Deus e está aprendendo com esta palavra maravilhosa, para que eles viessem estar a cada dia trilhando nos caminhos, para que eles não viessem se corromper com os maus costumes das outras nações pagãs. Então o Senhor Deus, mais uma vez, ele move o coração ali daquele povo. E Deus vem mais uma vez, está cumprindo com as suas promessas que fez sobre a casa de Davi, que da casa de Davi ali sobreviria e ali nasceria aquele que seria o Salvador do mundo. Então Jesus, que vem da linhagem ali de Davi, aqui neste momento, estes homens eram os cabeças de família
né, das famílias reais que ali estavam, membros de famílias reais que estavam retornando da Babilônia a caminho de Jerusalém, para que Deus continuasse e desse continuidade às suas promessas. Então o Senhor Deus, Ele a todo tempo, Ele cumpre com aquilo que Ele solta através das suas palavras, das suas profecias. Nós aprendemos que naquele momento, aquele povo, eles estavam ali cativos sim, mas voltando de uma nação onde Deus ali proferira que mandaria eles de volta para continuar a obra e a profecia que Deus tinha enviado outrora. Então nós aprendemos que Esdras, antes de mais nada, estava caminhando a caminho de Jerusalém para estar ali ensinando através da palavra de Deus, naquela reconstrução religiosa, que o povo era necessário começar pelo ensino da lei do Senhor. Para quê? Para que aquele povo, que era o povo de Deus, ganhasse ali uma impressão, que eles ganhassem uma identidade espiritual e moral. Então Deus, ele se preocupa em enviar um homem que era ali segundo o coração de Deus, um homem que ali naquele momento estava na brecha para estar conduzindo esta palavra. E neste momento Deus, ele envia Esdras, que era, a palavra de Deus nos relata que era sacerdote e era um escriba, um conhecedor da palavra de Deus. Naquele momento Deus estava preparando um avivamento, estava preparando algo sobrenatural para sobrevir sobre o teu povo. Deus então preparava o teu povo através da explanação, através do conhecimento da lei, para que o arrependimento viesse ao coração daquele povo. Então aprendemos aqui que o Senhor Deus, quando Ele há de trazer um avivamento sobre o teu povo, primeiramente Ele tem que trazer o arrependimento, a humilhação. E a palavra de Deus é o instrumento que o Espírito Santo de Deus tem para estar quebrantando e trazendo temor ao coração do homem que a ouve. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela cumpre o teu propósito. A palavra de Deus, ela é extremamente importante e nós, a cada dia, como servos do Senhor, chamados pelo Senhor, devemos estar defendendo aquilo que é a base de toda a vida, que é a palavra do Senhor. Não temos que defender ideologias ou pensamentos de raciocínio ou de sabedoria humana, mas nós devemos estar defendendo e a cada dia nos firmando sobre o poder que há no nome do Senhor Jesus e pela pregação do Evangelho, que assim também outrora o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o fizera. Então, vamos para a introdução desta lição. Então, vamos dar continuidade a esse estudo e que Deus venha estar colocando paz ao teu coração para que você venha ir até o final desse estudo, para que você venha ser abençoado em nome de Jesus. A introdução: Esdras vai a Jerusalém para estar aplicando o ensino e vendo como estava a vida espiritual do povo. Aqui nós aprendemos que foi um pedido do governo da Pérsia. E o governo da Pérsia daquela época era Artaxerxes. Então, nós aprendemos pelo poder da palavra de Deus que Deus movia o coração daquele rei, que era o rei Artaxerxes, que ali era um rei dos persas, dos medos e dos persas, que outrora ganharam ali domínio sobre a Babilônia, e o povo de Israel já estava sob o domínio da Babilônia. Então, quando ali os medos e os persas ganharam campo e ali constituíram e ganharam o domínio sobre o povo ali contra o povo da Babilônia, então os judeus ficaram tutoriados pelo poder do rei Artaxerxes, que era o rei da época do domínio dos persas. Então Deus permite que todos esses acontecimentos viessem a cometer sobre o teu povo, mas as tuas palavras e os teus cumprimentos aconteceriam mesmo em meio a governos
que não eram da mesma linhagem do povo escolhido dos israelitas. Então Deus, ele sabe trabalhar, e o teu propósito e as suas promessas sobre a tua obra, ela há de se cumprir. Então bem-aventurados somos nós, se nós perseverarmos dentro da vontade do Senhor, porque nós estaremos também com o nosso nome escrito no livro da vida, dia após dia, a nossa história cravejada ali diante de um memorial diante de Deus, para que naquele grande dia nós venhamos receber das mãos do Senhor, porque Deus, ele é fiel para cumprir a salvação sobre a vida de todos aqueles que creem, de todos aqueles que põem a mão no arado e não retrocede. Então o povo judeu passou a ser dominados pelos persas após a queda da Babilônia, como eu disse. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônios. Então nós vamos aprender aqui que através desse comentário que o comentarista deixou para nós, que o povo judeu ali identificou que os persas eram mais brandos do que os babilônios, nós vamos aprender é que as civilizações como os assírios, as civilizações como os babilônicos e os egípcios, eles, quando eles ganhavam, conquistavam ou venciam os seus oponentes, as civilizações que eles ali venciam, ganhavam naquela batalha como despojo, uma das coisas que eles faziam era estar levando cativo aquele povo para a sua terra, para estar acabando com toda a sua cultura, para que eles viessem o que? Serem exterminados na sua cultura e que eles viessem perder forças, para que eles não pudessem ganhar forças para estar se erguendo novamente. Então esse era o pensamento das civilizações como a Babilônia, como os assírios e como os egípcios, que trabalhavam desta forma. Só que quando ali é instituído que os medos e os persas tomam ali, conquista a terra que estava a poder dos babilônios, eles agem ao contrário. Como que era o agir ao contrário deles? Eles ali permitiam que aquele povo permanecesse na terra, eles ali conquistavam aquela nação, mas só que eles mantinham aquela terra, mantinham aquele povo, mantinham a cultura. Só que o diferencial do povo dos medos e dos persas era que eles colocavam sobre esta nação, sobre esse povo que eles conquistaram, os seus tributos. Então eles colocavam ali impostos para serem cobrados. E quando eles faziam assim, colocando tributos, impostos caros, a nação dos medos e dos persas se tornava uma grande nação, uma grande potência mundial. Então eles agiam dessa forma, de uma forma que não causava tanto atrito e tanto desgaste. Nós aprendemos que em outra passagem, quando ali o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, uma das primeiras coisas que aconteceram foi ali que no livro de Daniel é relatado que diante da fornalha de fogo, ali todos deveriam adorar a estátua de Nabucodonosor. Então se encaixa naquilo que eu estou dizendo. Então, aquele povo, eles eram conduzidos primeiramente para estar ali, sendo adoradores de uma outra raça, de uma outra etnia, de um outro costume. Então, agora, quando os medos e os persas tomam o poder sobre o povo de Israel, por estar conquistando ali Babilônia, eles agem de forma diferente. Então o povo, naquele momento, já diz, opa, nós estamos diante de uma nação, de um povo, de um rei, que está agindo de forma mais branda para conosco. Então por isso que eles disseram que o povo persa, eles agiam com mais brandura. E nós aprendemos que logo depois dos medos e dos persas, esses reinados foram destruídos e foram vencidos pelos gregos, que se tornaram também uma grande
potência mundial. Então os gregos manteram o mesmo padrão de pensamento, a mesma cultura, estar ali fazendo as mesmas coisas, somente atribuindo a eles o que? Impostos pesados para que eles viessem se enriquecer. Então era um tratado de paz, mas que eram escravizados através desses impostos. Então, logo depois dos gregos, os gregos foram vencidos pelo o grande ali o exército dos romanos. Então, a grande nação romana, ela tomou parte e ali foi a grande nação. Lá sob o tópico 2, diz assim: Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Então o imperador persa, ele tinha o interesse de saber como estava ali o povo judeu, como que eles estavam espiritualmente. Porque ele entendia, Artaxerxes entendia que se o povo estivesse bem espiritualmente, se o povo estivesse bem em sua cultura, se o povo estivesse bem ali nas suas leis, eles iam retribuir e produzir melhor para o seu trabalho e retribuir uma melhor produtividade. Então, nós aprendemos aqui que o Senhor, em uma visão mais elevada e mais aberta, nós aprendemos que Deus ele permitiu com que o teu povo viesse a ser cativo e ser liderado por outras nações. Mas nós aprendemos que em todo o tempo a mão de Deus operava a favor do teu povo. Como assim? Operava a favor do conhecimento, de estar prevalecendo com o teu povo, de estar mantendo a tua linhagem, a nação dele, para que viesse cumprir toda a sua profecia da salvação da humanidade que viria ali da casa de Davi. Então o povo de Deus ali, eles mesmo em meios a tantas adversidades, ali Deus cumpria cabalmente o seu chamado sobre a vida do teu povo. Então, no tópico 3, fala assim: a importância carta que o rei enviou com Esdras. Esdras passou uma excelente impressão, como eu disse, ao rei Artaxerxes. Então, através ali do espírito que estava sobre ali Esdras, como o mesmo espírito que estava sobre Daniel, como o mesmo espírito que estava sobre Josué, sobre Caleb, sobre José no Egito, todos eles receberam uma força que vinha da parte do Senhor, que era o espírito da sabedoria, para que eles viessem o quê? Está cumprindo o seu chamado. Então ali, diante do rei Artaxerxes, Esdras, ele ali tem uma excelente impressão do rei. Então o rei ali fala com que Esdras viesse fazer pedidos diante dele, e que qualquer pedido feito ele acataria. Então Deus ele moveu mais uma vez o coração de um grande rei para estar cumprindo os teus propósitos sobre a terra. Mais uma vez Deus tocou ao coração de uma outra nação para estar cumprindo o teu chamado sobre o teu povo. Então, as despesas, a palavra de Deus nos fala que todas as despesas e pessoas foram enviadas para ali com Esdras, até mesmo pedras preciosas foram enviadas dos tesouros ali dos cofres do povo persa para estar sendo conduzido para o povo de Israel. Então Deus moveu o coração mesmo daquele rei. E o interessante é que Esdras, ele recebe ali daquele rei um cuidado elevado, e diz com que dispôs até mesmo de um auxílio militar, para que eles não viessem ali ser surpreendidos com seus amigos ao longo daquela viagem, porque acreditamos que era uma viagem perigosa para ser feita. Mas só que aqueles homens, debaixo da presença de Deus, eles ali começam a clamar e a jejuar ao Senhor para estar recebendo ali uma proteção divina. E eles o tiveram. Lá no tópico 2 diz assim: Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Como eu disse, Esdras ali recebeu
um auxílio militar da parte do rei Artaxerxes, mas só que ele não quis, mas naquele momento ele quis somente com aqueles a quem Deus separou para que ele viesse caminhar com ele, que era a parte nobre ali do povo dele, que eram líderes e membros de famílias ali que retornavam do exílio da Babilônia, que eram os nobres que Deus separava ali para ir com ele, das famílias reais. Ali eles ousaram a estar debaixo da autoridade do Senhor, estar ali jejuando, estar ali clamando, porque eles sabiam que a mão de Deus é que estava operando todas as coisas. Então eles, como não duvidavam que Deus estava operando através da vida deles, ali eles se colocavam a clamar e a buscar ao Senhor um livramento e uma proteção divina. Então já estavam se preparando para o quê? Um grande avivamento. Naquele momento, o Espírito de Deus já estava movendo o coração de Esdras e o coração de todos aqueles que estavam naquela comitiva com Esdras, a caminho de Jerusalém, com o intuito de estar levando a palavra de Deus. Então, naquele momento, eles sabiam que a palavra de Deus seria aplicada ali para o teu povo, para trazendo edificação para o teu povo. Mas Deus já de antemão já preparava o coração deles para clamar, para se humilhar, para jejuar, para orar e para buscar ao Senhor, porque grandes coisas viriam dos céus e essas coisas seriam um avivamento sobre aquele povo. Nós aprendemos 3 coisas importantes aqui nesta passagem que eu separei. Dependência. Ali naquele momento, Esdras e seus amigos se colocaram em uma dependência ao Senhor. Preferiram estar buscando ao Senhor em oração e jejum para uma proteção divina do que aceitar a boa mão do rei Artaxerxes, que ali era movido por Deus. Porque tem coisas que nós podemos aceitar e tem coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que somente o Senhor pode fazer. E é bom que nós venhamos estar dependendo do Senhor nas mínimas coisas, para que nós possamos a cada dia sermos bem-aventurados no Senhor e ter uma audição bem sintonizada com o Senhor e saber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se tudo coopera para todos aqueles que amam a Deus, nós devemos saber que a dependência, ela gera em nós grande avivamento e grande benefícios e honra da parte do Senhor. Dependência, pregação do Evangelho e ali fé. Então eles tiveram dependência, fé e pregação do Evangelho. Ingredientes básicos para estar trazendo um avivamento. Então, quando nós falamos de avivamento, trazendo em analogia em outras passagens, o Senhor Deus, em todo o tempo na história, quando Ele levanta homens para estar liderando o teu povo, Deus ele levanta homens com um propósito comum, que era estar ensinando o teu povo nos caminhos que deveriam se seguir para que eles viessem se apartar dos caminhos errados, para os caminhos que levavam à perdição. Então, no Antigo Testamento, no início ali, nós aprendemos com quem? Com Moisés, onde Deus ali dá para ele as tábuas com o decálogo, com os 10 mandamentos ali escritos, que eram mandamentos escritas com as mãos de Deus, com o dedo de Deus, para estar repassando para o teu povo. Deus, desde o início da civilização humana, Deus tem compromisso com a tua palavra, porque a primeira pregação, o primeiro esboço foi feito pela mão de Deus. Nós devemos frisar muito bem isso, nós devemos colocar muito bem na balança esse peso, o poder da palavra de Deus. Deus tem compromisso com isso. Outrora também nós falamos sobre Samuel, que ali o povo estava corrompido através ali da autoridade ali de Eli. Mas ali Deus levanta naquela época Samuel, que era juiz, que era sacerdote e que era
profeta para ensinar o teu povo sobre os preceitos da lei do Senhor. Samuel era totalmente dedicado e tinha até mesmo uma escola para estar ensinando o teu povo nos caminhos que deveriam seguir. Elias também tinha a escola dos profetas, Eliseu também tinha. Então Deus, ele sempre levantou homens para estar ali disseminando e estar mantendo o poder da palavra de Deus, para que o teu povo venha ter o quê? Identidade. E essa identidade, ela é ganha, é através da impressão que é causada pelo poder da palavra de Deus. Nós devemos ter identidade espiritual e identidade moral pelo conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos estar puxando nem para um lado nem para o outro. Nós devemos estar dentro do propósito de Deus. O que eu estou querendo dizer? Porque muitas das vezes, se nós atentarmos somente para buscar o Senhor em oração, jejum, buscando e constantemente buscando, mas apartado da palavra de Deus, nós podemos até nos tornar fanáticos na fé, o que Deus nos alertou para que nós não viéssemos ser. Mas se nós também somente buscar o poder da palavra de Deus, somente aprender a palavra de Deus, nós vamos somente ser pessoas formalistas dentro da palavra de Deus, mas sem unção. Então nós devemos aprender que duas coisas andam de comum acordo. Uma vez perguntaram para um grande profeta, que era W. Tozer, qual que era mais importante para a caminhada cristã. Olha que resposta maravilhosa dele. Ele foi perguntado qual que era mais importante, oração ou a palavra. Então ele falou da seguinte forma: um pássaro tem como ele voar com uma só asa? O que nós aprendemos aqui? Que não tem como caminhar sem oração e não tem como também caminhar sem a palavra. Aqueles que não defendem e não querem o cumprimento e não se labutam para estar imprimindo o poder da palavra de Deus no coração do povo, de estar levando a palavra de Deus, infelizmente eu digo que são pessoas preguiçosas, que querem somente servir de forma relaxadamente, porque para nós servirmos o Senhor, nós devemos ter doutrina, e a doutrina primeiro começa conosco, e essa doutrina, ela significa compromisso, e esse compromisso significa o quê? Dedicação. E uma das dedicações é o ensino da palavra de Deus, e uma das dedicações é a oração. Então não tem como nós voarmos, nós estamos dando ênfase e poder à obra de Deus sem estar fazendo a nossa parte. Então não tem como um pássaro voar com uma asa só. Ele tem que ter duas asas, oração e palavra de Deus, e muito temor. Então lá no tópico 2, subtópico 2, Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos houve santa convocação. Deus fez uma santa convocação, falou: todos eu quero juntos naquele grande dia separado, dia e hora marcada. Então aquele povo construiu o quê? Um púlpito de madeira. E ali era pregado a palavra de Deus através do escriba e sacerdote Esdras. E ali ao seu lado 13 auxiliares auxiliava ali, intercedia pela palavra que saía da boca ali de Esdras, para que viesse ocorrer grande avivamento. Lá no capítulo 8, 9 e 10, nos relata que quando Esdras ali começa a estar pregando a tua palavra ali, ele começa a estar pregando a palavra de Deus, ele chega a Jerusalém, prega a palavra de Deus, ele confessa os pecados dele, confessa os pecados daquela nação diante de Deus, de joelhos, diante do templo. E ali naquele momento, quando ele se coloca a clamar, a buscar, e está ali clamando ao Senhor, então naquele momento se ajuntou um grande ajuntamento de pessoas, como homens, mulheres, crianças, e todos eles de joelhos, ali choravam, ali com arrependimento e com lágrimas. Então um avivamento ele foi derramado naquele momento pela explanação da palavra de Deus, misturada com o poder da oração. É maravilhoso os estudos que Deus nos proporciona e nos deixou, igreja.
Não tem como a gente não ter conhecimento dessa palavra de Deus e não estar a cada dia entrando nesses conceitos que Deus nos deixou para nos doutrinar num caminho comum, que é o conhecimento a cada dia desse Deus e o relacionamento íntimo com Ele, através da oração, o relacionamento íntimo com o professor, com o nosso ajudador, com o nosso consolador, que é o Espírito Santo de Deus que foi nos deixado na terra. Então é necessário que nós venhamos colocar peso nessas coisas. Talvez você não está recebendo das mãos de Deus, talvez você esteja fazendo totalmente errado, não tem entendido o que Deus requer de você. Passa a ouvir mais a palavra de Deus e buscar o conhecimento dela, para que você venha entender que tudo coopera para o seu bem quando você busca estar agradando o coração de Deus. Então Deus ele é fiel para cumprir todas as coisas. Nós sabemos que Deus ele trabalha no profundo sobre a nossa vida. Nós aprendemos que Deus, ele em todo tempo ele está trabalhando, nos amassando, nos doutrinando, nos ensinando, muitas das vezes tocando na nossa carne, nos diminuindo para que o propósito dele venha crescer na nossa vida. Mas quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós sabemos que tudo isso aí é bom e agradável, e isso aí não vai estar nos doendo sobremaneira, de forma que nós venhamos retroceder na fé, mas nós venhamos somente glorificar o nome de Deus e falar: Deus, eu estou participando da tua doutrina, do teu conhecimento, e eu estou sendo exortado pelo Senhor, porque o Senhor me ama, porque o Senhor chama atenção e exorta aqueles que amam. Então é maravilhoso o conhecimento. Então o Esdras se põe o quê? De pé, e depois, pregando a palavra de Deus, se põe logo seguida em oração, e ali derrama um grande avivamento sobre aquela nação. A palavra de Deus ela deve ser ensinada. Deus ordenou que sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Então Deus ali, além dos sábados, que todo sábado era explanada a palavra de Deus ali nas sinagogas, em todos os lugares, se ajuntavam as pessoas para estar aprendendo da palavra de Deus, como hoje é nos templos, na igreja. Então, todo sábado tinha, mas a cada 7 anos tinha uma festividade somente para isso, para comemorar o poder da palavra de Deus e o renovo de Deus. No subtópico 2, Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Lá em Mateus 28, 19 e 20, fala assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O que Jesus estava dizendo? Eu sou o próprio Verbo encarnado, eu sou a própria palavra de Deus que veio no meio de vós. Então, faça testemunho de mim, ensinando a minha palavra. E se você tiver compromisso com a minha palavra, eis que estarei contigo todos os dias. E que todos os dias até a consumação do século. O que Jesus estava falando? Se você tem compromisso comigo, você caminha comigo, você ensina a minha palavra, você ouve a minha palavra, você quer aprender da minha palavra, eu estarei contigo todos os dias, porque eu falarei contigo todos os dias. E até no dia da sua salvação eu te conduzirei, porque as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Pronto. Jesus estava somente ordenando aquilo que está sendo ordenado desde a fundação do mundo. Deus está nos ordenando a cada dia isso. E muitas pessoas não entendem isso, defende e puxa com unhas e dentes para um lado que não existe, que é abismo, que de sabedoria humana. Então não tem como nós apoiarmos a não ser na palavra de Deus. E aqueles que não se apoiam na palavra de Deus, mas somente se apoiam, muitas das vezes, somente em buscar fora da palavra de Deus, eles se tornam desnutridos na fé, meninos na fé, pequenos na fé, que não entendem, que são levados por todo o vento de doutrina, porque são fáceis de serem enganados, porque são fáceis de ser levados, porque qualquer rajada de língua estranha conduz para caminhos errados, porque não tem conhecimento, porque não pesam as profecias dentro da palavra de Deus, porque não tem conhecimento. Então parece que essas palavras estão sendo muito duras, mas é a verdade.
E eu estou dizendo isso não para estar ferindo e muito menos para estar colocando desentendimento na tua mente, mas é para te colocar para frente, para estar te dizendo que é necessário que você venha cumprir o propósito que Deus colocou sobre a tua vida. Ide pregar o evangelho a toda criatura, mas para que nós possamos cumprir o ide do Senhor, para que nós possamos ter essa visão missionária, nós devemos aprender a cada dia. Peça ao Espírito Santo de Deus para estar te ensinando a cada dia. O que de mim, entre muitas, olha para você ver, o apóstolo Paulo também conhecia a importância do ensino da palavra de Deus. Quando você aprende sobre Paulo, você vai ver o tempo todo que Paulo está direcionando os seus obreiros a ensinar o poder da palavra de Deus. Olha o que Paulo estava dizendo lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 12. Ele estava assim, conjura-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra de Deus. O que Paulo estava dizendo para Timóteo? Timóteo, eu me consterno. Timóteo, eu me conjuro diante de ti, eu apelo para ti, eu busco que você venha entender aquilo que eu estou querendo que você venha entender. Pelo amor que você tenha na tua alma, na tua vida e na vida dos teus irmãos, pregue a palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus. Pregue Jesus Cristo, pregue a palavra de Deus. Paulo insistentemente dizendo isso. Outra passagem lá em 2 Timóteo 2, 2. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Ou seja, a palavra de Deus ela tem que ser ensinada, ela tem que ser doutrinada sobre a vida de outros para que o nome de Jesus venha a ser o que? Glorificado. Romanos 12, 7 fala assim, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Paulo dizendo em Romanos, lá no tópico 5, resultados do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra gera temor a Deus. Deus falou, o próprio Deus falou no Antigo Testamento, ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio 4:10. Pelo temor de Deus, o crente se aparta do mal. Provérbios 3:7. Então, pelo temor de Deus, o crente se aparta do mal. E outra passagem nos diz assim, que sem profecia o povo se corrompe. Profecia é importante no meio do povo de Deus. A palavra de Deus é quem gera o temor no coração do teu povo. Então todas as coisas se unem. Profecia, dons espirituais, poder, unção e o poder da palavra. Todos têm que andar em comum acordo. O ensino conduz ao arrependimento. A palavra de Deus é o poder de Deus. Romanos 1,16. O ensino da palavra de Deus, no subtópico 2, implanta normas espirituais nos crentes. O crente é honesto a toda prova. Lá em 2 Coríntios 8, 21 nos diz da seguinte forma, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. O homem que tem temor de Deus, ele é honesto. O crente que tem temor de Deus, ele não mente, porque em Romanos 9:1 diz assim, em Cristo digo a verdade e não minto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência do maligno. Palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 37. O crente que tem temor de Deus, ele não furta mais. E o crente que tem temor de Deus, ele tem pureza. E subtópico 3, o ensino da palavra de Deus dá conhecimento. A igreja de Corinto, nós aprendemos que era uma igreja que era cheia dos dons espirituais. Mas aprendemos também na aula passada que, mesmo ela tendo muitos dons espirituais, ela tinha problemas. Então Paulo ali chega para doutrinar aquela igreja, ele tem grande dificuldade para estar implantando o poder da palavra de Deus que doutrinasse todos em um só comum acordo. Ele foi refutado várias vezes, mas Paulo ali teve bom êxito, porque a palavra de Deus ela não volta vazia.
Paulo estava pregando aquilo que ele tinha certeza que iria produzir frutos, e produziu frutos. Porque lá em 1 Coríntios 1,5, olha o que diz lá em 1 Coríntios 1,5, porque em todo fostes enriquecido nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Glória a Deus, aleluia. Então o conhecimento consolida a força. O conhecimento, ele consolida a tua força na caminhada com o Senhor Jesus. Por quê? Porque quando vier os ventos, quando vier as adversidades, você não vai estar desmoronando, porque você vai estar firmado na rocha, na palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Então, lá tem uma palavra que diz, ó, com a sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Está em Provérbios. Então, com o conhecimento se firma a casa e aumenta os seus cômodos. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Onde nós tiramos essa conclusão de que todos os homens venham ao conhecimento da verdade? Onde Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. É a vontade do Senhor que todos venham ter conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque a cada dia que você aprende um pouquinho de Deus, você é liberto de alguma coisa. E isso é fato. Todos nós acontece isso. Não tem mais nem menos. Todos nós aprendemos. Quando aprendemos e somos dedicados a querer praticar, nós somos libertos. B, pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus, que é o mais importante. Agradar o coração de Deus, porque se nós agradamos a Deus, nós seremos também agradados. Porque nós, sendo maus, sabemos dar bons presentes para os nossos filhos. Imagina o nosso Pai celestial, que é o nosso Deus. Ele sabe dar muitos melhores presentes para nós. E se nós somos filhos fiéis a Ele, mais ainda. Lá em 2 Coríntios 5,9 diz assim, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Então, é necessário que nós venhamos ser agradáveis a Deus, agradáveis àqueles que estão ao nosso derredor, pelo poder do ensinamento e do conhecimento que nós obtemos a cada dia, pelo poder da palavra de Deus. Tenha uma semana abençoada e que Deus venha abençoar o seu dia, que você venha ser grandemente abençoado com o poder dessa palavra e que Deus venha te enriquecer dia após dia e que as bênçãos do Senhor não venham faltar sobre o teu lar. Que assim seja em nome de Jesus. Fica na paz de Cristo.